Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de Sociologia. Hoje, concluindo a aula 5 e 6, que ela fala de instituições sociais. O que seria uma instituição social? Se a gente parar para pensar, a família é uma instituição social. Instituição, ela vai se caracterizar aonde a gente vai ter uma coerção social no nosso modo de vida, que é onde a gente vai ter padrões, onde a gente vai seguir padrões. Se a gente for parar para analisar, nós nem sempre agimos da mesma forma, com o mesmo comportamento em todos os lugares. Vocês, provavelmente, a maioria não vai agir da mesma forma quando está com os pais, com a família, numa festa, num almoço ou em casa mesmo, no final de semana, da mesma forma que você vai agir na escola quando você está com seus amigos ou numa festa só com os amigos. Você vai ter postura diferente. E quando a gente fala de instituição social, a instituição social vai trazer essa padronização, essa postura de comportamento padronizado. Vou explicar um pouquinho melhor. Quando ele fala na questão de padrão de controle, a gente viu anteriormente o que era coerção social, certo? Que são as características fundamentais de uma vida em sociedade. O comportamento humano, né, que a gente vai adquirindo com a questão do desenvolvimento social. Uma tendência, né, dessa padronização social é a questão da influência das nossas condutas. Ela pode ser mais ou menos coercitiva, dependendo aonde a gente está, dependendo do meio que a gente vive, da influência que a gente tem. Mas quem seria responsável por essa padronização, por essa uniformização? Quando a gente fala nessa questão de uniformização, a gente tem o que a gente chama de instituição social. O que é essa instituição social? É a escola, hospital, empresas. São lugares aonde as pessoas têm um objetivo comum de organizar, reunir pessoas no mesmo lugar com o mesmo objetivo, certo? Isso é o que a gente chama de instituição. A instituição, ela é designada a padronizar. Ela tem um sistema aonde você vai ter alguns padrões, você vai se comportar de determinadas formas. Tá dentro falando de um universo social. Essas instituições, ela pode ser a igreja, um sistema educacional, aonde ela vai ter alguns padrões de controle, ou seja, ela tem uma programação de conduta do indivíduo imposta pela sociedade. Ela impõe. Você não vai chegar dentro de uma igreja brincando da mesma forma que você faz no intervalo da escola. Você vai ter postura diferente. Essa instituição, ela possui uma realidade exterior aos indivíduos. Por quê? Antes de nascermos, ela já existia. Ela já tinha padrões, ela já tinha formato, ela já tinha regra. Então, à medida em que ela existe, ela já tinha essa existência, é alheia às nossas vontades, certo? Então, ela acumula contribuições de características de várias gerações que vão se tornando forte, vai se tornando mais poderosa e ela vai moldando a nossa forma de agir e pensar, tá?
Quando a gente fala dessa questão, essas características das instituições sociais, a exterioridade, ela traz a revelia das crenças, dos desejos das pessoas. Às vezes você não tem que concordar com tudo. Falar, professora, mas eu não tenho que concordar com tudo. Sim, a gente não tem que concordar com tudo. Só que a gente tem que saber aonde a gente está, o que fazer e como se comportar. Isso é básico. Quando a gente fala nessa questão, a gente vai falar da coercitividade. O que é a coercitividade? Uma vez que esse indivíduo inevitavelmente influencia no comportamento, eles vão, com o passar do tempo, ter o que a gente chama de autoridade. Eu tenho autoridade no meu comportamento. O que é autoridade? Eu sei já como me comportar, aonde me comportar, de que forma, em qual momento. Quando a gente muda essa base de comportamento, que eu vou chegar num lugar que eu tenho que agir de uma forma X, eu vou agir de uma forma Y, eu vou ter punição. Como assim, professora? Eu sei que a sociedade tem regras, tem leis. Se eu infringir uma lei, eu vou para cadeia. Se eu matar alguém, eu vou preso. Eu estou contrariando a questão da instituição. Instituição, sociedade. Se eu chegar numa igreja e fizer algo que não faz parte, eu vou ser excomungada. Se eu chegar na escola e não concordar com a postura do meu coleguinha e eu agredir o meu coleguinha, o que vai acontecer? Eu vou sofrer uma punição pelo meu mau comportamento, pela minha conduta. Eu vou ser suspensa, eu vou ser advertida, alguma coisa eu vou ter. Quando a gente fala nessas formas, é o que a gente fala de uma forma mais branda, né? Que as punições ela varia de um simples olhar de reprovação até uma prisão. Então, quando a gente fala dessa questão, eu não preciso pegar só coisa simples. Quando você age errado, seu pai só olha. Então, porque o seu comportamento está inadequado naquele momento. Então, seu pai olha, você já sabe que você está errado. Nos casos de umas comunidades mais intolerantes, as sanções podem chegar ao espancamento e até mesmo à morte. Em todas essas situações, só podem haver sanções e punições, ou melhor, elas só podem ser aceitas pela coletividade se reconhece a autoridade da instituição. A instituição, ela é plana, tá? Ela tem todas as suas regras. Quando a gente fala dessa questão, assim, começando, quando eu falei da família. A família é que garante a proteção das crianças, que é capaz de sobreviver sozinha, né? É a família que ela dá o que a gente chama de processo de socialização primário, que é o quê? O que é certo, o que é errado, normas, condutas, o que eu posso, o que eu não posso. A sua autoridade para agir em sociedade, primeiramente, ela surge com a família. Então, é a família que vai trazer essas questões que, posteriormente, você vai usar no que a gente chama de processo de socialização secundário, que são as propriedades privadas. Quando a gente fala nessa questão de propriedade privada, é o meio de produção, todas as instituições externas. Então, você aprendeu o que é certo e o que é errado. Como você vai agir em sociedade, né? A base da estrutura de classe social atua com
autoridade tão grande quanto as leis costumam garanti-las, tá? E por quê? A gente fala de movimentos, quando a gente fala propriedade privada como instituição social, a gente está falando de todos os meios que tem fora de casa, fora na sociedade. E aí a gente tem um leque de instituições sociais. A gente tem milhares de formas de instituições. A gente vai falar alguns desses que são mais incisivos na sociedade. Que o primeiro são os movimentos sociais, que defende a reforma agrária e acredita que a concentração de terra nas mãos de poucos proprietários ela traz uma desigualdade social, econômica e influencia a produtividade rural no Brasil. Quando a gente fala nisso, a gente está falando dos grandes proprietários, da função social. O que é a função social? A função social é quando você tenta lutar por uma igualdade. Hoje, se a gente for falar numa sociedade capitalista, a gente tem um grande número de desigualdade, onde o próprio Estado não cumpre o seu papel, tá? Quando a gente fala no Estado não cumprir o seu papel, a gente pega alguns artigos da Constituição que garante essa base para todos os indivíduos. Mas o que ocorre? O indivíduo ele tem os seus direitos? Tem, mas nem sempre é fácil conciliar todos esses direitos. No caso da propriedade privada, que é uma instituição, fundamentalmente, na nossa sociedade, podemos perguntar: se ela não existisse, se não fosse de todos, será que a vida seria possível? Cada ser humano, ele, ele segue seus desejos, né? Suas crenças. Se não houver fronteiras claras entre a questão do público e do privado, o que pode e o que não pode, o que é coletivo e o que é individual, perde-se um pouco o rumo, o caminho. Por quê? Eu já cansei de falar para vocês, o homem ele é lobo do próprio homem, então ele sempre vai ver os objetivos primeiro. Depois eu vou pensar no outro. Primeiro vai ser o meu, depois vai ser o outro. E aí, dando continuidade, a gente fala, né? Vocês devem estar se perguntando. A sociedade, ela consegue responder? Ela consegue ter todos esses objetivos? O principal interesse da sociologia não é apontar como a sociedade deveria ser, mas sim como ela é. Sendo assim, a propriedade privada é uma instituição social que merece toda a atenção dos sociólogos. E como que a gente vai se portar? A propriedade privada não é a única instituição social que existe. Portanto, não podemos citar a questão como causa única. O que traz essa instituição que é importantíssimo é a linguagem. A linguagem que constitui ainda não percebemos isso com clareza, mas a linguagem ela é fundamental nesse instrumento que é a forma de coerção social. Quando a gente fala nessa questão de um poderoso instrumento, porque ela consegue ter o convencimento, o controle da sociedade sobre todos nós. Então a linguagem, ela traz uma questão de postura, né? Seja pelo Estado, seja pela igreja, seja pelas estruturas econômicas, que elas se manifestam em diversas formas linguísticas. Desde pequeno, a criança vai aprendendo que o mundo à sua volta é pela linguagem. A gente vai sabendo pelo que a mãe fala, pelo que o pai fala, pelo que os avós falam, a primeira base da família.
No interior do sistema linguístico, os falantes ainda têm várias opções de uso. O que seria isso? Podemos até falar ou escrever de modos informais, mas a gente segue um padrão. Se vocês colocarem numa redação a forma que vocês escrevem no WhatsApp, o professor vai zerar, vai pelo menos corrigir, não digo vai zerar, mas vai descontar bastante ponto da forma de escrita. Por quê? Na escrita, na linguagem também tem padrões. Da mesma forma, como entre os jovens é comum que cada grupo se comunique com uma linguagem própria. Cada pessoa com uma linguagem, cada forma de agir, com forma de pensar, forma de escrever. Aquele não se entende o uso dessa linguagem, ela é toda particular. Cada comunidade, cada grupo, ele vai ter uma forma de linguagem. Por quê? As instituições, quando a gente fala de instituições, ela muda, ela não é fixa, ela não tem um padrão de controle único. As instituições variam de povo para povo, cultura para cultura, de grupo social para grupo social. Ela sofre distinção. Além do que, é preciso sempre lembrar que as instituições sociais são fenômenos históricos. Elas podem sofrer mudanças ou até mesmo deixar de existir. A igreja, o exército, já tiveram muito mais importância do que tem hoje no Brasil. A propriedade privada, ela continua sendo um dos pilares da sociedade capitalista. A linguagem sempre será fundamental importância para qualquer grupamento humano. Um exemplo disso hoje é a globalização, que ela traz formas de comunicação. Se não fosse a globalização, a gente não estaria tendo essas aulas. Por quê? Ela consegue ter uma velocidade muito grande, ela traz algo fundamental, lembrando que nem sempre com a tecnologia tem coisas boas, a gente também tem coisas ruins na tecnologia, só que ela vai se reestruturando e se redefinindo. Cada momento ela vai mudando, cada vez ela vai passando por momentos diferentes. Tá bom, gente? E assim a gente vai terminando a aula de hoje.